Bem-vindos ao nosso canal do YouTube, em que a gente procura trabalhar alguns conceitos psicanalíticos e é para servir como material de apoio aos alunos do curso de Teoria Psicanalítica que eu ministro na PUC Minas. Esses são curtos vídeos que têm o objetivo de abordar alguns conceitos da psicanálise do ponto de vista apenas de Freud, do fundador. A gente não aborda aqui diretamente os desenvolvimentos dos pós-freudianos. Bem, nesse vídeo a gente vai estar falando da neurose obsessiva. No vídeo passado a gente tratou da histeria, que é a primeira grande neurose do campo das neuroses, e agora a gente vai tratar da neurose obsessiva, que é a segunda grande neurose, que interessou bastante a Freud também, e durante muito tempo, e tem algumas questões bastante interessantes. A ideia de neurose obsessiva, essa ideia obsessiva, ela tem a ver com um alienista francês que usou esse termo pela primeira vez e que depois foi traduzido para o alemão pelo Krafft-Ebing, que era um psiquiatra eminente, um estudioso, e que é a palavra que Freud vai usar na língua alemã, onde ele escreveu os textos de psicanálise, e que é uma palavra que quer dizer coerção ou compulsão. Tanto que a gente poderia também falar da neurose obsessiva como uma neurose de coerção, ou uma neurose de compulsão. Mas no idioma português e em alguns outros permaneceu a ideia de obsessão, ou neurose obsessiva. O único inconveniente dessa ideia de obsessão na nossa língua é que ela tem uma tangência histórica e antiga com as questões religiosas ou místicas relacionadas à ideia de possessão. Na psicanálise isso não tem nenhuma relação com essa ideia, evidentemente. Mas tem a ver com a ideia de que alguma coisa se impõe ao sujeito, né? Pensamentos, afetos, comportamentos, impulsos, eles se impõem. O sujeito não consegue deixar de pensar, deixar de sentir alguma coisa repetidamente ou deixar de fazer alguma coisa repetidamente. E mesmo que o sujeito reconheça racionalmente que isso parece ilógico, que não há uma correlação entre o que ele tem que fazer e algum resultado a ser obtido. Mesmo assim, ele se vê impelido a fazer, né? Para a psicanálise, tanto quanto a histeria, esse tipo de sintoma, esse tipo de fenômeno que acontece na neurose obsessiva é alguma coisa que faz parte da vida de todo mundo, que constitui a vida de todo mundo, né? Determinados tipos de pensamentos, de repetições, de comportamentos que a gente pode observar até mesmo nas crianças de uma determinada idade, em que elas começam a tentar controlar o ambiente, controlar aquilo que seria uma vida interior e uma vida também exterior, controlar o desejo do outro. Mas enfim, pensando na neurose obsessiva como algo que precisa de um tratamento, um sofrimento que busca a psicanálise para tentar se tratar. Bom, nesse sentido, Freud vai incluir a neurose obsessiva dentro do campo das neuroses na mesma questão da histeria, ou seja, há um recalque de uma representação de um representante ideativo pulsional que se tornou intolerável, insuportável para o sujeito, e essa representação é recalcada e no lugar dela alguma coisa entra como substituto. No caso da histeria, como a gente viu, há uma tendência a uma certa metaforização, né? Aquilo pode aparecer no corpo, pode aparecer de algumas formas. No caso da neurose obsessiva, a característica é que isso seja mental, que haja um trabalho mental em cima dessa defesa, né? Como é uma neurose, está dentro das psiconeuroses de defesa, que nós já trabalhamos nos vídeos anteriores. Então é uma defesa psíquica contra a invasão disso que poderia ser um desejo inconsciente. Como ele não pode aparecer, alguma coisa substitui, que é a repetição, que é o pensamento, que é o afeto repetitivo, que é a ruminação, né? Justamente porque a ruminação, porque há uma defesa mental, isso às vezes progride tanto que uma das queixas que tem nos neuróticos obsessivos, em vários, é uma certa fadiga mental, né, de tanto que isso é repetido e executado, né? E é claro que isso também pode chegar em comportamentos ritualísticos, né? Como são as pessoas que então começam a tentar controlar o ambiente em torno, controlar o que o outro vai pensar sobre ele, né? Se preocupar extremamente com isso, então começa a ter rituais sobre, como a gente conhece, de fechar as coisas, de lavar constantemente, como se isso tivesse relacionado a uma consequência muito ruim, seja para ele mesmo ou seja para
para pessoas, normalmente pessoas próximas afetivamente, né? de alguma forma ligadas afetivamente a essa pessoa. Então, essa defesa é extremamente cansativa e ela tende a aumentar, a ampliar-se e ir tomando conta da vida do sujeito, né? Agora, de que ele se defende? As representações recalcadas, como sempre, estão relacionadas a esses grandes temas: a sexualidade infantil, a parentalidade, a relação com o outro, a morte, né? São esses temas, né, que normalmente fazem parte daquilo que fundamenta a relação do sujeito com seu desejo, e isso é que é problemático e que tem que ser elaborado. Então, toda vez que esse desejo inconsciente, que é um desejo infantil, ameaça surgir, o sujeito se defende com esse tipo de sintoma, né? Esse tipo de desejo, ele provoca uma certa recriminação, uma auto-recriminação no sujeito. Ele não sabe exatamente por que ele se recrimina, por que ele se coloca em questões morais, mas alguma coisa, um sentimento de culpa qualquer, o move a isso. E aí ele tem, por exemplo, a sensação de que ele está sendo sempre olhado, de que aquilo que ele faz pode ser visto, a vergonha constante, uma angústia social, uma angústia na relação com o outro, né? A dificuldade de relacionar-se com o outro sem saber se vai atingi-lo ou se vai ser atingido por ele. Há uma questão na neurose obsessiva muito típica da agressividade como fundo das relações. Evidentemente, a gente tem que entender isso bem. Não é a agressividade que a pessoa realmente executa, mas uma agressividade que estaria implícita na relação. Uma agressividade que produz algum tipo de satisfação inconsciente ao sujeito. Por isso mesmo ele se defende disso. Na segunda tópica freudiana, quando ele tratou do ego, id e superego, ou eu, isso e supereu, Freud vai vincular esse sentimento de culpa do neurótico obsessivo à questão do supereu. E justamente da forma como o supereu cobra do eu a ser extremamente moral, conseguir realizar a lei e conseguir realizar aquilo que deve ser a satisfação, né? Isso é sempre ambíguo, isso não tem fim e gera esse sentimento de culpa inconsciente do neurótico obsessivo. O caso mais famoso de Freud de neurose obsessiva, que se tornou um clássico, foi publicado em 1909, sob o título Notas sobre um caso de neurose obsessiva. No campo psicanalítico, ele é muito conhecido como o Homem dos Ratos, ou o caso do Homem dos Ratos, né? Ele tem todo um paradigma sobre a neurose obsessiva. Evidentemente, muita coisa já foi produzida depois de Freud, mas ele é o caso emblemático que traz algumas questões centrais em relação ao que seria o desejo e a relação problemática com o desejo na neurose obsessiva. Para a gente terminar, 3 observações interessantes. A primeira é que Freud escreveu um texto em 1907 chamado Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, onde ele faz uma comparação com o ritual do neurótico obsessivo como se fosse uma religião particular e a religião coletiva como se fosse a neurose obsessiva das pessoas, do coletivo, em que o ritual e a repetição constante servem para nos afastar do mal, para afastar o mal que a gente causaria a gente mesmo ou ao outro. Bom, isso é polêmico, é muito interessante, daria para uma discussão imensa, mas é só para deixar marcado esse ponto. O segundo ponto, a segunda observação interessante é relativa a uma questão mais clínica e é relativa ao fato de que Freud relacionou as questões da neurose obsessiva com aquelas fases da libido, né? A fase oral, a fase anal sádica, a fase fálica, a fase genital. Ele vinculou muito a neurose obsessiva e as questões da neurose obsessiva com a fase anal sádica, que é essa fase em que a criança vai passar um certo momento em que a sociedade, o outro familiar, vai exigir dela o controle dos esfíncteres, vai exigir que ela retenha ou entregue alguma coisa que tem um certo valor, um valor social, um valor moral, e é nessas questões que surgem, digamos que isso seria o fundamento das questões que pulsionalmente articulam ou fixam alguma coisa na neurose obsessiva. Evidente que não é alguma coisa diretamente relacionada a isso, mas tem isso como fundamento no raciocínio de Freud. E a terceira observação diz respeito a diferenciar a neurose obsessiva em psicanálise do transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno obsessivo compulsivo é uma designação psiquiátrica baseada no DSM, que nós já falamos no vídeo sobre neurose, e que diz respeito a uma sintomatização observável.
Para a psicanálise, todo o diagnóstico, e a neurose obsessiva está aí, ele é feito sob transferência, na narrativa do sujeito, sob transferência com o analista. Então, a neurose obsessiva, na psicanálise, se ela pode ter relação com alguns desses sintomas observáveis, não são esses sintomas que vão dizer da neurose obsessiva, ou da estrutura de uma neurose obsessiva. O que vai dizer disso é a relação do sujeito com o seu desejo, o que implica a relação dele com a castração simbólica, com o gozo sexual, com o posicionamento sexual, com a relação ao amor, aos ideais, né, aos ideais de trabalho, ideais do outro. É isso que vai dar o diagnóstico de neurose obsessiva. De qualquer forma, é importante diferenciar isso porque as pessoas tendem a aproximar muito essa nova nomenclatura daquilo que seria dentro da psicanálise. É preciso fazer essa diferença porque o diagnóstico em psicanálise ele é bastante específico e diz respeito ao desejo inconsciente do sujeito, o posicionamento em relação ao desejo inconsciente. Para a neurose obsessiva isso é suficiente para um curto vídeo. Se você gostou do vídeo, faça um comentário, dê sugestões e até a próxima.